Você vai encontrar em cada obra de André Luiz, além do título principal, você vai encontrar uma frase que quer dizer o que ela representa. A vida no mundo espiritual. Você está vendo aí na tela. A vida no mundo espiritual. E onde é que nós encontramos a explicação do porquê esse subtítulo? Você encontra no próprio livro. Aqui, nesta orelha, eu vou ler para vocês o que a editora, com, obviamente, o beneplácito do autor espiritual, nos ensina. Veja só. No final de 1941, hein? O Espírito Emmanuel comunicou a Francisco Cândido Xavier a existência de um projeto. Um projeto. Você pensa que só você faz projeto? Você pensa que só você que vai viajar e que planeja as coisas? Não. Todos nós fazemos projetos. O mundo espiritual também, em 1941, informa a Chico que há um projeto. Um projeto que era o de lançar livros que permitissem ao ser humano conhecer as condições da vida no mundo espiritual. Como é que o mundo espiritual era? Como é que o espírito estaria depois que a morte acontecesse? Como é que ele poderia antes melhorar a sua estada no mundo espiritual? Você vai fazer um projeto de viagem, não é? Você vai para um outro país, você vai querer saber qual é o clima daquele país, que roupas você tem que levar, qual é a língua que eles falam, quais são os seus hábitos, que tipo de comida eles comem. E então você se prepara, você cria a sua bagagem e se certifica daquilo que é necessário levar. Assim também, Emmanuel, que era o responsável pela mediunidade de Chico, informa a Chico que há um projeto de lançar livros que contam ao leitor o que acontece com a alma depois que o corpo morre. Logo depois que Emmanuel comunica isto a Chico, aproxima-se o espírito André Luiz, se apresenta a Chico e diz que ele foi médico na Terra, sem revelar, no entanto, a sua identidade. Olha só. Primeiro ensinamento. Ele foi uma pessoa que já viveu no mundo, que teve cultura, que teve estudo, mas não importa qual o nome que teve. Porque, veja só, nós estamos sempre querendo, nas fofocas do além, nós queremos saber quem foi o fulano, quem foi o Beltrano, e aí criam aquelas confusões. Não, eu não acredito. Eu não acho que foi fulano, eu acho que foi Beltrano, eu não concordo com isso, eu acho que esse fulano não é o mesmo, a história não bate. Então, ao invés das pessoas se preocuparem com o que está sendo explicado, ficam na discussão da superficialidade. Nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho ainda são muito grandes para tirar o nosso foco do que interessa. Portanto, os espíritos, e aqui estão nitidamente enfocados no ensinar o que é o mundo espiritual, não importa que nome tenham tido. E então, André Luiz vem nos dizer que ele foi médico na Terra, mas não importa médico de que especialidade, em que cidade ou em qual família ele esteve encarnado. Vejam só que já começamos a aprender na orelha do livro. Aí, o que acontece? Vamos agora para a segunda parte do aprendizado. Na orelha, hein? Apresentado por Emmanuel como o novo amigo e irmão na eternidade, André Luiz, durante 700 dias, quase 2 anos, ele se afina, ele se mantém ao lado, ele acompanha as tarefas de Chico Xavier para adequar-se ao processo mediúnico, para assimilar e ser assimilado pelas correntes energéticas, sem improviso, sem assodamento, sem pressa. 700 dias em que um espírito que vai fazer uma coisa tão importante se aproxima de um médium que já está trabalhando com a mediunidade há algumas décadas. Não é nada assim de repente. 700 dias
para começar o trabalho de psicografar o livro Nosso Lar, que foi lançado em 1944. Puxa vida, 700 dias. Você vai ver quanta coisa ainda a gente vai ver nesse livro, porque isso é só a orelha. Esse é só o primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e você poderá acompanhar conosco o desenrolar desses comentários. Fique com a gente, não sai daí não. Estamos começando Missionários da Luz. Até já! Estamos de volta, hoje estudando o livro Missionários da Luz, trabalhando já a parte inicial. Você viu no bloco anterior que nós comentamos sobre os cuidados que o mundo espiritual tem para nos trazer as informações de como será a vida do outro lado, no mundo da verdade. E nós vimos que na orelha do livro há informações muito interessantes. Que ele é médico, André Luiz, o autor espiritual, que não importa qual seja, de que família seja, ou qual seja a sua especialidade, que viveu na Terra e está contando como está do lado de lá, como são as coisas do outro lado da vida, que fez um estágio de 700 dias. E é muito interessante, uma curiosidade. Eu sei que você gosta de curiosidades. Quando o André Luiz está neste período, tempos depois, desencarna no Rio de Janeiro um trabalhador da doutrina espírita, membro da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. Enquanto está encarnado, Frederico lê os livros de André Luiz, que na época já estavam sendo publicados. Mas, no meio deste caminho, acontece a sua morte, e ele tinha um relacionamento com Chico Xavier, escreviam, e ele tem então o desejo de escrever como espírito através do médium Chico Xavier. E então, agora que ele não tem mais a barreira física, ele acaba aparecendo lá em Pedro Leopoldo, candidatando-se a ser um dos que traz a sua palavra. Ele mesmo conta isto. É muito interessante. Porque, depois de muito esperar, foi autorizado que ele escrevesse uma história, a história dele. E esta história é conhecida e deve ser lida por todos nós, porque ela é muito instrutiva, com o nome do livro Voltei. E ele assina como Irmão Jacó. E ele conta essa história também, que quando ele chegou do lado de lá, já queria começar a escrever. Ah, mas eu sou o espírito, o Chico é o médium, e assim, o que nos impede? Emmanuel diz, não senhor. Primeiro, nós temos regras. Segundo, é preciso afinizar-se com a organização mediúnica. E, diz o próprio Frederico, o irmão Jacó, no livro Voltei, que o instrutor Emmanuel diz a ele que outro que escreveu esperou 700 dias para começar a escrever. É esse aqui, o outro, é o André Luiz. Precisou participar de todo esse estágio até que todo este projeto pudesse acontecer. Tá vendo como é interessante? Aí, terminando a orelha do livro, este livro é lançado depois do Nosso Lar e dos Mensageiros, e nós temos a informação final. Com sabedoria e disciplina, André Luiz entregou à humanidade valiosos ensinamentos, retratando as experiências dos espíritos em sua vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual é, então, o pano de fundo de toda esta saga que André Luiz nos oferece.